Para boa parte dos cristãos, o final do ano envolve uma das datas mais importantes de sua religião, o Natal, quando eles celebram o nascimento de Jesus Cristo. Na maioria dos países, o Natal também é um feriado, aproveitado por toda a população. É o caso de todos os países americanos e do Brasil, em que outras tradições também estão ligadas ao feriado religioso, como uma ceia na noite do dia 24 de dezembro e a oferta de presentes. No caso das crianças que se comportaram durante o ano, elas ganham seus presentes de um velhinho barbudo chamado Papai Noel, que também é conhecido por ficar sentado em shoppings. Sabemos que Papai Noel é o Homer Simpson vestido de vermelho, dando os presentes que comprou para os filhos. Mas qual a origem dessa tradição? A atual figura do Papai Noel tem um autor específico, o cartunista Thomas Nast, na figura de 1860, nos Estados Unidos. Ao contrário do que muita gente acredita, o Papai Noel não é uma criação de uma certa marca de refrigerantes que também usa a cor vermelha, e os ursos polares também não são invenção dessa marca. Thomas Nast consolidou e elaborou algumas imagens e descrições que já existiam, já que a tradição que baseia o personagem é bem anterior. O Papai Noel moderno é resultado principalmente da mistura de dois personagens e tradições. A primeira delas é a de São Nicolau, um cristão grego que viveu no Império Romano entre 270 e 343. Ele nasceu na Lícia, território que hoje faz parte da Turquia, e peregrinou ainda jovem até Jerusalém. Tornou-se bispo de Mira e foi um dos participantes do Concílio de Niceia, em 325, convocado pelo imperador Constantino para organizar e debater o cristianismo. Devido aos diversos milagres atribuídos a ele, São Nicolau foi canonizado e é um santo tanto na Igreja Católica quanto na Ortodoxa. É o santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega, das cidades de Moscou e de Amsterdã, e louvado como protetor dos marinheiros. Vários de seus milagres ou relatos de eventos estavam ligados à ideia de caridade, da oferta de presentes ou doações. Por exemplo, ele teria dado um saco de moedas de ouro para uma família muito pobre que não tinha dinheiro para pagar o dote do casamento das filhas, evitando que elas fossem abandonadas. Por isso, o seu dia, 6 de dezembro, tornou-se progressivamente um dia atribuído com oferta de presentes. Essa tradição era especialmente forte em cidades costeiras, já que os marinheiros celebravam o dia de seu santo protetor. Um exemplo é a região dos Países Baixos, onde a atividade marítima sempre foi parte importante da economia e da vida cotidiana. Lá, São Nicolau transformou-se na figura de Sinterklaas, celebrado ainda hoje, vestido não como o Papai Noel comum, mas ainda usando as vestes de bispo. Isso também acontece em outros lugares, com o Papai Noel usando vestes religiosas. Nos Países Baixos e na Bélgica, ainda hoje o dia de São Nicolau compete com o Natal, e o Sinterklaas foi adaptado como o pai lendário do Papai Noel, um Vovô Noel. A outra tradição que influencia o Papai Noel é britânica, a do Father Christmas, que é a personificação dos bons sentimentos natalinos em contraste aos sentimentos ruins, como a tristeza, a melancolia e a falta de festa. Ele usava roupas com peles, vermelhas ou verdes, e sua origem está no fim da Idade Média. O espírito do Natal não tinha relações com presentes ou com crianças, mas com a festividade. Um homem espirituoso, bem-humorado, muitas vezes gorducho, simbolizando a bebida, a comilança e a música. Com os conflitos religiosos da Inglaterra do século XVII, os puritanos buscavam eliminar tudo que consideravam papista, ou seja, tradições e heranças culturais do catolicismo. Isso incluía as festividades de Natal, que chegaram a ser proibidas em 1647. O mito do Father Christmas ganhou mais força entre as pessoas, pois representava as festas sem uma ligação direta com o catolicismo. Como curiosidade, atualmente em Portugal, o Papai Noel é chamado de Pai Natal. O protestantismo terá um papel importante na popularização do Papai Noel, de forma acidental. As festividades de dias de santos católicos eram desencorajadas por questões teológicas. Então, a oferta de presentes, especialmente para crianças, que ocorria no dia 6 de dezembro, o dia de São Nicolau, migrou para algumas semanas depois, sendo associada ao Natal. Mesmo hoje, algumas denominações protestantes são contra o Papai Noel ou outras festividades associadas ao dia 25 de dezembro. Será nos Estados Unidos em que essas várias tradições e heranças folclóricas vão começar a se misturar, devido à presença de comunidades de imigrantes de diversas regiões, especialmente no nordeste do país e Nova York, que foi fundada como Nova Amsterdã. Na primeira metade do século XIX, que surge Santa Claus, mistura de Saint Nicholas com Sinterklaas, e seu universo será elaborado em poemas, livros e ilustrações.
Talvez o mais importante seja o poema The Night Before Christmas, que vai estabelecer o trenó do Papai Noel puxado por renas voadoras que serão nomeadas. Alguns estudiosos dizem que esse trenó voador é inspirado no folclore escandinavo, em uma procissão de Odin pelos céus. E a casa do Papai Noel seria no Polo Norte, um termo bem abrangente. Então cada um vai dizer que ele mora em seu continente, seja no Ártico do Canadá, seja na Lapônia, extremo norte da Finlândia. A popularidade do personagem vai crescer e ele se tornará cada vez mais comum, tornando-se uma tradição natalina nos Estados Unidos e no Canadá na segunda metade do século XIX. Essa tradição vai chegar no Reino Unido, na época centro de um dos maiores impérios do mundo. Autores importantes da língua inglesa, como Frank Baum, o criador do Mágico de Oz, vão escrever livros infantis com histórias de Papai Noel. A influência britânica dos Estados Unidos vai progressivamente transformar o Papai Noel conhecido no mundo inteiro, seja adaptando antigos costumes, seja introduzindo um novo personagem. Será também no fim do século XIX que o Papai Noel será associado a propagandas e compras, tanto em imagens quanto com a presença de pessoas vestidas como Papai Noel em lojas na época do Natal, o que gera críticas sobre o caráter comercial do personagem. Desde sua criação, o Papai Noel também está associado com os ideais de generosidade e de caridade, sendo usado como um símbolo positivo em períodos difíceis. Várias tradições ligadas ao Papai Noel são mais recentes que imaginamos, ou são atualizadas. No início, Papai Noel tinha uma oficina, onde fazia os presentes das crianças de forma artesanal. A ideia de uma fábrica, com duendes produzindo em larga escala e com uma linha de montagem, surge na década de 1930, após a expansão da industrialização. Tradicionalmente, crianças procuravam no céu pelo seu trenó. Hoje, o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, conhecido pela sua sigla em inglês, monitora o voo do trenó do Papai Noel na noite de Natal, algo que você também pode acompanhar.